A paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, meus irmãos, minhas irmãs, queridos alunos da nossa EBD Expositiva. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Queridos, nós estamos na lição de número 12, a penúltima lição do segundo trimestre. E esta lição, ela tem como título a reconciliação de Jacó com Esaú. Glória a Deus. Fazendo uma breve apresentação da nossa lição, o texto áureo está em Gênesis 33 e o versículo 4. A verdade prática da nossa lição: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A nossa lição, ela tem como palavra-chave reconciliação. E ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E terceiro, saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, sendo o primeiro, irmãos em conflito. Segundo tópico da nossa lição, o encontro entre Jacó e Esaú. E o terceiro tópico, a família de Jacó segue seu caminho. E todos os 3 tópicos estão subdivididos em 3 subpontos. Agora, antes de irmos para a lição, eu gostaria de te pedir, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, deixa aqui a tua pergunta, deixa aqui a tua dúvida, ativa o sininho das notificações para que nós possamos te entregar, o YouTube te entregar quando nós lançarmos outros vídeos. Nós precisamos, queridos irmãos, a chegar aos 1000 inscritos e com a tua ajuda, senta o dedo aí, compartilha para outras pessoas também se inscrever no nosso canal e conseguiremos em nome de Jesus. Mas agora, sem enrolação, vamos para a lição. Texto áureo da nossa lição tem como título: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Gênesis 33, o versículo de número 4. Fazendo aqui a exposição do texto áureo, o texto descreve o reencontro de 2 irmãos que se distanciaram em razão de erros do passado, mas que agora buscaram reparar esses erros pela graça de Deus. Lembramos também de Jacó e seus irmãos em Gênesis 45, dos versículos 14 e 15, onde houve o arrependimento e perdão. Esse fato aqui de Jacó é que houve essa reconciliação com seu irmão Esaú. Também ela se repete na história, de José, onde os seus irmãos o venderam e ele, quando chega a governador do Egito, há um reencontro com seus irmãos e há também ali um perdão e uma reconciliação. Glória a Deus. A verdade prática da nossa lição vai nos mostrar o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Glória a Deus. Mas assim, eu te pergunto, como assim? Porque em Deus sempre há possibilidade de perdão ou de reconciliação. E entendemos que isso é possível porque Deus pode produzir arrependimento em quem errou e pode tratar o coração de quem foi ferido. Deus, ele produziu arrependimento no coração de quem? De Jacó. E tratou o coração de quem foi ferido. Ou seja, não foi alguém que se arrependeu e foi atrás de um coração duro, de um coração ferido, não. Quando ele vai a reconciliar-se com seu irmão, Deus já tinha tratado o coração de Esaú. Glória a Deus. E é isto maravilhoso. O perdão de Deus nos ensina a olhar para o outro a partir da graça que recebeu.
Aleluia. Outra coisa, o perdão se torna possível porque nos livra da necessidade de vingança. Glória a Deus. Quando a gente resolve perdoar, ele nos livra daquela necessidade de se vingar. Eu vou descontar. Ele agiu assim comigo, eu vou dar o troco, olho por olho, dente por dente. Não. Quando você libera o perdão, ele lhe livra da necessidade da vingança. Glória a Jesus. A palavra-chave que é reconciliação, e eu quero trazer uma explicação bem prática para esta palavra-chave, que significa, é o ato de restaurar um relacionamento que foi quebrado ou prejudicado, trazendo de volta a paz, a harmonia e a comunhão entre pessoas ou entre o ser humano e Deus. A reconciliação é capaz disso, de fazer com que haja tudo isso de um ser humano para um outro ser humano e do ser humano para Deus. A reconciliação sua com Deus, daquele que está afastado, daquele que está desviado com Deus. A reconciliação, ela tem o poder de causar isso nas pessoas. E também envolve reconhecer erros, abandonar atitudes que causam separação e buscar um recomeço baseado no perdão e na mudança de postura. Tudo isso acontece. Jacó mudou a sua postura. Ele de enganador foi mudado. Ele ali no Val de Jaboque, ele lutou com o anjo pela sua verdadeira bênção, porque ele não queria se reconciliar, tendo sido abençoado erradamente, tomando a bênção de que era do seu irmão. Então ele já foi tratado, ele já foi mudado, ele mudou de postura, glória a Deus. Até o ponto quando ele se humilha 7 vezes, em terra, se prostra para Esaú, glória a Deus. Primeiro tópico da nossa lição, irmãos em conflito. E aqui nós temos 3 subpontos, e cada subponto tem características de 3 pessoas fundamentais nesse contexto de agora. Quais são essas pessoas? Jacó, no subponto 1º, Esaú, no subponto 2º, e Raquel, no subponto 3º. Vamos para o subponto 1º. Jacó, suas características: astuto e estrategista. Aproveitou a fraqueza de Esaú para obter o direito de primogenitura. Gênesis 25, do 29 ao 34. Ele foi também, como característica, enganador lá no princípio. Com a ajuda de Rebeca, sua mãe, enganou Isaac para receber a bênção, que não era dele. Gênesis 27, versículo 1 ao 29. Terceira característica, apegado às promessas espirituais, valorizava a bênção e a herança espiritual. Gênesis 25, 31 e Gênesis 28, do 20 ao 22. E, por fim, fugitivo e dependente de Deus. Ele fugiu de Esaú e teve um encontro com Deus em Betel. Gênesis 28, do 10 ao 17. Vamos agora ver características de Esaú, no subponto de número 2. Primogênito, o filho mais velho de Isaac, com direito à herança. Gênesis 25, do versículo 25 ao 26. Homem do campo e caçador. Ele tinha perfil prático e aventureiro, o que agradava a seu pai, Isaac. Gênesis 25 e o versículo 27. Outra característica aqui, de Esaú, impulsivo. Ele trocou seu prato, ele trocou o direito, de primogenitura pelo prato de comida. Aleluia. Gênesis 25, do 29 ao 34. E a última característica que eu cito é: desprezou o que era espiritual, não valorizou a primogenitura e sua implicação espiritual. Gênesis 25, do versículo 34. Ao contrário de Jacó. Jacó, ele valorizou, ele era apegado, às bênçãos e às coisas espirituais que
acarretava ele ser primogênito e abençoado. Já Esaú não, ele desprezou, ele não quis nem saber. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Ele não se apegou, ele não deu valor, o quanto era importante para um primogênito ter essa bênção, ser um primogênito. Ele desvalorizou, ao contrário de Jacó. Terceiro personagem, que está no subponto de número 3, Raquel, suas características. Recorre a meios humanos, quando ela entregou sua serva Bila a Jacó para gerar filhos. Gênesis 30, versículos do 3 ao 8. Ela também era apegada a costumes familiares. Ela tomou os ídolos, os terafins de seu pai Labão. Gênesis 31, 19. Ela também era astuta. Ela escondeu os ídolos e enganou seu pai para não serem encontrados. Gênesis 31, do 34 ao 35. Outra coisa, finalmente abençoada com filhos e mãe de 2 filhos importantes. Quem foram esses? José e Benjamim. E, por fim, a última característica que eu cito é: ela teve uma morte marcante. Ela morreu ao dar à luz a Benjamim. Gênesis 35, dos versículos 16 ao 19. Glória a Deus. Vamos para o tópico de número 2. O encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro subponto fala sobre a humildade de Jacó. Glória a Deus. Primeiro subponto, Deus entra em ação. Glória a Jesus. Jacó foi angustiado com o coração cheio de temor quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou o seu pequeno grupo para trás. Adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gênesis 33 e o versículo 3. Aquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Glória a Deus. Aqui, neste ponto de número 1 do tópico 2, a gente vai ver aqui a humildade, de Jacó. Ele se humilha para Esaú, para seu irmão. A atitude de Jacó diante de Esaú nos ensina que a verdadeira transformação aparece nas nossas relações. Humildade prática é reconhecer erros, abrir mão do orgulho e dar o primeiro passo para a reconciliação. A observação que faço é, em vez de tentar se justificar ou vencer a discussão, escolha se posicionar com mansidão. Ora, quando diz aqui que a verdadeira transformação acontece nas nossas relações, é que só quem nos conhece, só quem está perto, só quem convive conosco é que pode ver uma transformação em nós. Quem não conhece, quem está distante, quem só vê por alguns minutos, não conhece o que foi transformado, o que foi mudado. Só quem se relaciona verdadeiramente com você é quem vai perceber o antes e o depois. Aleluia. Então, em um conflito, ao invés de você tentar justificar, de tentar vencer a discussão, se posicione com mansidão. Deixa a outra parte dizer que está certa. Ela tem convicção. Peça perdão, se humilhe. Está certo, bênção. Me perdoe. Se posicione com mansidão. Isso é o primeiro passo para uma boa reconciliação. O subponto de número 2 do tópico 1 vai nos falar a seguinte coisa. Esaú abraça e beija Jacó. Deus tinha lidado com Esaú e posto no seu coração o desejo de reconciliar-se com seu irmão. Vamos entender aqui, lendo um pedaço do trecho do subponto de número 2. Não temos dúvidas de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos.
Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão, ao ver seu irmão e ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes. Glória a Deus. Era um costume daquela época mostrar humilhação, se prostrar 2 vezes. Jacó faz diferente. Por 7 vezes ele se humilha e se prostra. E Esaú percebe essa diferença. A atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Que oração foi essa? Temos lá em Gênesis 32 e o versículo 11, e eu quero ler para você. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que, porventura, não venha a me ferir e a mãe dos meus filhos. Glória a Deus. Então, aqui a gente vê que Jacó, ele ora, ele pede ao Senhor para que o livre da mão de Esaú e que ele não fira nem a ele, nem a mãe dos seus filhos. Glória a Deus. E Deus, ele ouve a oração de Jacó, e ele já tinha trabalhado o arrependimento de Jacó, mas ele também já tratou ali o coração ferido, magoado, traído de Esaú. Ele sentia uma cólera, ele sentia uma raiva, uma ira, e queria matar o seu irmão. Mas Deus é aquele que entra na situação, muda a circunstância e tratou com arrependimento o coração de Jacó e trata o coração ferido, magoado e traído de Esaú. Glória a Jesus. Vamos entender, meus irmãos, que como conquistar um irmão ou alguém que está ferido e magoado com você. Comece pela oração. Demonstre humildade. Reconheça sua limitação. Prepare gestos corretos, feito fez aqui Jacó se prostrando. Tome a iniciativa e fale com mansidão. Chegue manso, calmo, humilde. Não chegue armado também. Aquela pessoa chega toda armada, você com mansidão desarma ele. Destrói aquele gigante. Glória a Deus. Haja com mansidão. Terceiro subponto do tópico de número 2, o perdão verdadeiro. Glória a Deus. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e, assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi enganado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos entender aqui o arrependimento e perdão, o que causa, o que causou a estes irmãos. Jacó, quem busca o perdão. Esaú, quem libera o perdão. Vamos entender aqui. Jacó ora e reconhece sua dependência de Deus. Esaú decide não alimentar a vingança. Quem busca o perdão, Jacó, assume postura humilde. Aleluia. E toma a iniciativa de ir ao encontro. Esaú demonstra disposição ao se encontrar com seu irmão. Outro, reconhece, Jacó, reconhecer seu erro em forma implícita. Esaú corre ao encontro do seu irmão sem hesitar. Jacó demonstra
por atitudes, presentes e reverência. Esaú recebe com graça e acolhe o seu irmão. Glória a Deus. A atitude aí, ó, de quem busca o perdão e quem libera o perdão. Glória a Deus. E o mais importante aqui, ó, são os dois primeiros. Ora e reconhece sua dependência de Deus. Já Esaú, que libera o perdão, ele decide não alimentar a vingança. Ele decide não alimentar a cólera que estava no seu coração. Glória a Deus. Tópico de número 3. A família de Jacó segue seu caminho. Glória a Jesus. Subponto de número 1 vai falar sobre os irmãos se separam. Glória a Deus. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Gênesis 33, versículo 16. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. Eu acho tão interessante aqui esta questão, porque a gente não é obrigado a confiar de novo, não é obrigado a estar junto de novo, não é obrigado a morar junto de novo, não é obrigado a estar perto, não é obrigado a voltar a ser amigo, não. A gente perdoou, mas não é obrigado a refazer a amizade, a ficar com o mesmo laço, com o mesmo vínculo. A história que nos mostra. Houve o perdão, mas houve separação, cada um para o seu lado. Perdoados, reconciliados, mas cada um com seu cada um. Depois do arrependimento, os caminhos de Jacó e Esaú seguiram em direções diferentes, mesmo após a reconciliação. Esaú segue para Seir. Ele retorna para sua terra chamada Seir, região de Edom, onde já estava estabelecido com sua família e seus bens. E Jacó? Primeiro ele se dirige para Sucote, onde constrói uma casa e faz para os seus rebanhos, o seu gado. Gênesis 33, 17. Depois ele volta para Siquém, se estabelece por um tempo em Siquém, na terra de Canaã, e faz um altar ao Senhor, em Gênesis 33 e o versículo 18. Veja bem que Esaú foi direto aonde ele tinha constituído famílias e bens. Ele foi direto para o seu lugar. Jacó, ele demora mais um pouco. Ele primeiro vai para Sucote, depois ele vai para Siquém. Glória a Deus. E ali em Betel, né, ali em Siquém, ele levanta um altar ao Senhor. Glória a Deus. No subponto de número 2 do terceiro tópico, Jacó não retorna para a casa de seu pai logo, né? Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Ele não foi direto. E aqui, como eu já li, nós não sabemos o porquê ele não obedeceu logo essa, né, determinação divina. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Aleluia!
Entendamos aqui que Jacó não retornou logo para a casa do seu pai, né? Ele recuperou primeiro, né, os lugares. Vamos recapitular os lugares aonde ele passa. Sucote, Gênesis 33 e o versículo 17. Siquém, Gênesis 33, versículos 18 a 20. E Betel, Gênesis 35, versículos de 1 a 7. E, por fim, Hebron, Gênesis 35, 27. Ele primeiro passou por esses lugares, obedecendo a ordem de Deus. Só assim chegou ao seu destino final em Hebron e se reúne com seu pai Isaque, cumprindo assim a vontade de Deus. Veja só por onde ele passou, né? Sucote, Siquém, Betel e depois em Hebron. Glória a Deus. Então, assim, a gente entende que Jacó, ele primeiramente cumpriu alguns propósitos para depois retornar para a sua terra. E algumas afirmações na história falam-se de que todo esse tempo que ele passou indo para essas terras e não voltou logo, foi o tempo suficiente para Rebeca morrer e ele não conseguir chegar e ver a sua mãe viva. Aleluia. Houve todo esse atrapalho aí, houve toda essa parada em terras, né, distintas, foi o tempo suficiente para a morte de Rebeca e ele não chegar a ver a sua mãe em posse de vitória, né? Glória a Deus. E agora, subponto de número 3 do nosso terceiro tópico, para afindarmos, Jacó levanta um altar ao Senhor. Glória a Deus. O patriarca comprou dos filhos de Ramor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único verdadeiro, como Abraão e Isaque. Ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos? E para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Isso é tão forte, né? Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Glória a Deus. E aqui vamos entender os altares que Jacó levantou. Em Siquém, ele levantou, está lá em Gênesis 33, o versículo 20. Após retornar à terra, ele edificou um altar chamado Elohe Israel. E em Betel, Gênesis 35, versículo 7, quando volta a Betel, constrói um altar chamado El Betel. Conclusão. Temos que levantar altares ao Senhor. E aqui não é sobre construção física, não. Mas separar um momento para adoração, consagração, gratidão e entrega a Deus. É separar um momento devocional no teu dia. Em qualquer cômodo, em qualquer aposento, em qualquer ambiente da tua casa. É separar um momento devocional aonde é só você e Deus.
Isto é, você erguer um altar. Todo dia, fidedignamente, você consagra a sua vida a Deus. Consagra o seu dia ao Criador. Faz um momento de devoção, um momento devocional ao Senhor. Adora a Ele. Declara a tua gratidão. Consagra a Ele. E entrega a tua vida, teus projetos, tua casa, tua família, teu trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Erga um altar no seu lar. Erga um altar para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, ficamos por aqui e que Deus vos abençoe.